Seja bem-vindos, meus macaquinhos, ao mais novo vídeo do Akira Monkey Studio. Antes de mais nada, inscreva-se, deixe o seu like, deixe o seu comentário e, por que não, compartilhe. Vamos espalhar a palavra. Então, hoje estou começando aqui uma nova modalidade dos meus vídeos aqui no meu canal. Eu tava revirando os meus arquivos e tal, e eu tava vendo que eu tenho muitos desenhos que eu nunca finalizei. Por motivos ou outros, eu só escaneei a arte e deixei pra lá. Então, eu comecei, por que eu não faço um vídeo finalizando essas artes, deixando como eu imaginei que seria, né? Como eu queria que fosse desde o início. Então, o que eu fiz? Eu separei alguns desenhos que ao longo das semanas eu vou trazer para vocês assim a finalização delas, elas estão só no lápis, estão cruas ainda, eu só escaneei. Aí então resolvi começar com essa arte em questão. Ela é baseada num mangá que eu criei há 20 anos atrás. Uma vez eu estava dormindo e eu tive um sonho, eu sonhei com uma corrida de dinossauros. Eu pensei, caraca, como é que seria uma corrida de dinossauros? Porque é um negócio tão absurdo, né? E então, quando eu acordei, eu tava com essa ideia na cabeça. Aí eu comecei a rabiscar. Comecei a rabiscar essa ideia. E daí nasceu o meu mangá de 1999 não, porque 99 foi o finalzinho, assim, foi na época que eu tive a ideia. Mas ele foi executado mesmo para meados de 2000, quando eu fiz o meu fanzine O Corsário. Então eu chamei esse meu mangá de Dino Derby, ou Dino Derby, se a gente for fazer a pronúncia em inglês. Que era a história de uma garota que ela trabalhava de entregadora e no instante seguinte estava pilotando um tiranossauro de 7 toneladas. Eu tive assim, alguns problemas com relação assim, eu fiquei assim, cara, como é que uma garota assim, tipo, não sei, os seus 16 anos mais ou menos, né, poderia controlar um dinossauro de 7 toneladas. Porque você fazer rédeas nele seria um negócio meio estranho, né? Ficar um negócio impossível. Aí eu pensei em fazer uma cela mecânica. Mas eu pensei, estamos num mundo futurista, né? Vamos fazer uma cela que interfere eletronicamente no desempenho do dinossauro. Aí eu idealizei a seguinte coisa, assim, que o dinossauro levaria um dispositivo atrás da cabeça, como se você faria num cavalo, né? Uma espécie de um arreio, não sei lá como é que se chama aquele negócio que você bota no cavalo. Só que acontece, ele afetaria o ouvido interno do dinossauro, forçando ele a ir para um lado ou para o outro, de acordo com o jeito como você mexe lá o manche. Aí então o que eu fiz? Aí eu situei a história no que seria uma cidade que eu via na época que eu assistia Paleomundo no Discovery Channel, chamada Alberta, que era uma cidade no Canadá que tinha muito incidente de fósseis, tanto que existe o Albertossauro, que ele foi descoberto lá, um fóssil foi descoberto lá. Mas é claro, né, a cidade não tem nada a ver com a realidade, tá? Eu só peguei o nome. Aí no caso, o nome da minha heroína, da minha protagonista, é Nora. E eu fiz o quê? Fiz uns 2 capítulos na época. Eu já estava planejando um terceiro, mas aí eu comecei a trabalhar com uma editora. Aí eu estava tendo que atender a encomenda da editora, eu não pude continuar fazendo. Anyway, no caso aqui, ó, eu estou usando o Sai 2. Estou experimentando o Sai 2, porque o Sai 2 ele tem umas ferramentas diferentes. Ele tem degradê, ele tem régua de perspectiva, você pode de repente fazer uma perspectiva maneiríssima aí. Eu gostei muito desse Sai 2, eu devia estar usando essa parada há mais tempo, sabe? Ele tem muito mais recursos do que o Sai original. Aí o que acontece? Passou anos e tal, aí teve uma época que eu estava tentando fazer aí um remake desse meu mangá e tal. Mas que negócio, né? Virtude de trabalho, fazendo outras coisas e tal, não deu pra fazer, mas eu consegui bolar o design. No caso,
na história original, a Nora pilotava um tiranossauro. Eu fiz assim, como eu assistia muito Evangelion e tal, vocês podem ver que nas cores que eu tô colocando aí, eu fiz uma clara homenagem ao Evangelion, uma certa referência ao Evangelion, porque era um anime que eu sempre gostei muito. Aí então eu quis pegar um negócio assim, que pegasse assim, que zoasse Evangelion, que pegasse assim, tivesse referência também do Speed Racer e de outros animes ou mangás antigos e tal. A minha primeira versão acho que ficou bem legal, viu? Ela como é que se diz? Era um negócio puxado pra comédia, porque é sacanagem, não tinha como não puxar pra comédia. Aí quando eu resolvi fazer essa imagem aí, eu pensei, cara, por que ao invés de eu usar um tiranossauro, eu usar um Velociraptor? Né? Fazer um negócio assim mais conceitual. Então isso aí não chega a ser uma arte do meu mangá em si, é uma arte conceitual baseada no meu mangá. Tanto que ela está pilotando uma versão menor da cela, né, com controles mais simplificados. Eu ainda coloquei uma metralhadora ali, uma minigun. Caraca, eu sempre quis fazer uma história em que eu pudesse inserir uma minigun. Nas próximas imagens que eu vou finalizar aqui, tem umas que eu fiz baseadas também numa outra história também, que essa história infelizmente é a história que eu queria fazer e eu acabei não fazendo, que era uma história sobre zumbis na favela. Aí eu tenho até umas pseudo-capas que eu botei lá no meu Instagram, que tem eu não digo a heroína, né? É a namorada do protagonista. Eu digo protagonista, não digo herói não, porque como é zumbis na favela, eu botei tipo o protagonista sendo um dos traficantes lá da favela e tal, porque tipo, cara, só o traficante mesmo que teria acesso às armas que eu coloco ali. E aí eu fiz uma imagem muito legal dela, da garota, né, segurando lá, né, a garota que eu batizei graças a um aluno meu, um ex-aluno meu, eu batizei ela de Franci Kelly. Aí ela tá segurando uma minigun GE e detonando os zumbis na favela. Mas eu ainda pretendo, vou fazer essa arte aí, esse conceitual dessa arte. Eu fiz umas imagens bem legais, vocês vão gostar. Aí, ó, no caso desse desenho, assim, voltando à parte técnica do desenho, o que eu fiz aí? Eu tô fazendo as luzes e sombras primeiro, e depois eu tô inserindo a cor definitiva. Tanto ó, que quando eu fui fazer aí fazendo aí o Velociraptor, as cores estão até um pouco saturadas aí na armadura, mas depois eu dou uma melhorada. E uma coisa assim legal, né, que como é que com o tempo a gente vai aprendendo as coisas, né? Quando eu fiz a minha primeira versão do Dinoderby e tal, com T-Rex e não sei o que, caraca, eu gostava muito de ver o Jurassic Park. Eu gostava do Jurassic Park, tanto que o Tiranossauro era a referência do Tiranossauro, era o Tiranossauro do Jurassic Park. Como não tinha não tinha internet para poder fazer pesquisa naquela época, o que eu fiz? Eu consegui um encartezinho de figurinhas do Jurassic Park que vinham com chiclete. Aí ele tinha uma imagem linda do T-Rex. Aí pô. E no caso aí, ó, vocês podem ver que eu tô fazendo um Velociraptor emplumado, porque, né, as pesquisas e tal diziam que os Velociraptors eles tinham penas. Eles tinham, como é que se diz? Protopenas, né, no que seria, né, coisas que serviriam a eram escamas evoluindo para penas. Coisa que quando eu vi Jurassic Park e tal, que a gente vê lá os Velociraptors que abrem portas, eles não tinham penas, era só aquele couro mesmo. Mas eu achei que ficou tão legal, cara, fazer esse Velociraptor com essas plumas aí, ó. Você vê que eu fiz ele azul por causa do Jurassic World, né, por causa da Blue. Aí eu falei assim, vou fazer ele em azul. E ficou bacana. Aí, ó, um belo Velociraptor, todo emplumado, né. E agora, ó que bacaninha. Vamos chegar ao final do vídeo. E lá vamos nós. Minha assinatura. Olha a arte aí, que beleza. Então, gente, continuem assistindo, prestigiando e se cuidem. E até o próximo vídeo. Abraços!